Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre: antes de qualquer coisa e tomar uma decisão, consulte a Deus. Antes de começar, queridos irmãos, peço que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e compartilhem, não, inscrevam no canal, tá bom? Curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora. Já, 1, 2, 3, já. Pausaram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar agora sim o vídeo, quando acabar o vídeo. Quem quiser comentar algo no vídeo também, fique à vontade, tá bom? Aí agora, antes de começar, faremos uma oração. Querido Deus amado, que o Senhor possa me ouvir, possa, por favor, falar através de minha boca, que eu seja só um instrumento, que o Senhor possa falar através de mim, abra a minha mente, que fale a boca, que eu seja só um instrumento em suas mãos, que o Espírito Santo me tome. E que abra também a mente das pessoas que estão me ouvindo e a minha também, para que a gente possa absorver e aprender por prática para sempre evoluir nossas vidas. Que assim seja. Queridos irmãos, vocês consultam a Deus, perguntam a Ele se é de sua vontade que você faça tal coisa, qual que é a vontade dele, antes de tomar uma decisão? Vamos ver alguns casos em que foram consultados a Deus antes de ser tomada uma decisão. Por exemplo, no caso das filhas de Zelofeade. Né? Zelofeade foi um homem judeu, né, da tribo de José, se não me engano, né? Não sei se era de Efraim ou de Manassés, mas ele morreu antes do povo de Israel adquirir as suas terras. Né? E com isso, o que aconteceu? Ele não teve filhos homens, teve filhas. As filhas de Zelofeade foram até Moisés e pediram a ele para que elas pudessem tomar posse da herança que era por direito do pai delas, porque ele não teve filhos homens. E se elas não tomassem posse, a herança dele ia sumir. Né? Porque naquela época, somente os homens tomavam posse da herança, as mulheres não. Né? Temos que entender a cultura da época para entender essa passagem. Né? Até hoje tem muitos lugares, como por exemplo na Itália, que a mulher não pode tomar herança, somente o homem pode reivindicar uma herança. Né? Na minha família, como eu sou descendente de italiano, teve uma herança que era lá por parte da mãe de uma prima do meu pai, né? Que a mãe dela não era minha parente, mas minha era o pai dela. E a família da mãe dela tinha uma herança para receber lá na Itália. Porém, somente pessoas italianas ou com nacionalidade italiana, né? Que fizessem a naturalização italiana, poderiam reivindicar essa herança. Porém, ela era mulher, né, essa prima. Ela tinha naturalização italiana, mas ela era mulher. Né, e lá não aceitava a mulher. E os irmãos dela, que poderiam reivindicar a herança, nenhum deles era naturalizado italiano. Eram todos aqui, nasceram todos aqui. Como ela também nasceu aqui, mas ela se naturalizou italiana, eles não. Então o que aconteceu? Perderam a herança, porque não poderiam receber. E isso iria acontecer também com as filhas de Zelofeade. Né? E quando elas foram falar com Moisés, ele não aceitou na hora. Ele fez o quê? Ele consultou a Deus e Deus autorizou que isso fosse feito. Então, Moisés consultou a Deus. Nas vezes que o povo reclamou, Moisés consultou a Deus o que fazer com o povo. Ele não foi atrás de um poço, de um rio, mandou espias para achar um rio, para achar alguma coisa no deserto para tomarem água. Não. Ele consultou a Deus o que fazer. Entendeu? Então, quando o exército de Israel foi atacar Jericó, Josué consultou a Deus antes para saber como que eles deveriam fazer. Né? Agora vamos falar de 3 casos onde na Bíblia não foram consultados a Deus. E vamos ver o que aconteceu nesses casos. Né? Abraão, um homem que consultava a Deus para tudo, consultava a Deus para tudo,
Quando Sara chegou para ele e falou que as regras dela não estavam vindo mais, que ela tinha entrado na menopausa, com a idade dela já avançada, e ela já era estéril antes, ela disse que ela não iria mais de jeito nenhum para ter filhos. E ela insistiu naquele momento que Abraão, na época ele era Abraão ainda, que ele se deitasse com sua serva Agar e tivesse um filho com ela, porque ela, Sara, não ia poder mais dar filhos. Porém, Abraão fez o quê? Ela insistiu e ele concordou e se deitou com Agar. Mas ele não consultou a Deus para poder saber se era a vontade de Deus que ele se deitasse com Agar. Ele foi de acordo com a vontade da sua esposa, ele não consultou a Deus. Ele se deita com Agar, tem Ismael, e nós vimos as consequências disso, que houve muita confusão entre Sara, Agar e Ismael, e muita dor para Abraão, que foi obrigado no final a expulsar o filho do acampamento juntamente com Agar, a mãe do menino, depois que Isaac nasceu. Então, Abraão não consultou o Senhor, correto? Depois nós temos outro caso na Bíblia, Josué. Depois de derrotar Jericó, que eu falei que ele consultou a Deus, tudo, o que aconteceu? Acã, um judeu da tribo de Judá, que é da tribo do Caleb, né, que o Caleb era o líder, Acã pegou e roubou espólios de guerra, quando Deus falou que não era para pegar os espólios, era simplesmente para destruir tudo e alguma coisa lá, ouro, alguma coisa, era para se dedicar ao Senhor. E Acã roubou para ele uma capa, outras coisas mais. E aí, Josué fez o quê? Mandou espias para a terra de uma terra lá de um rei, não sei se é como é que era o nome daquela terra, se era a Arca, assim, era uma terra com um nome pequeno, assim, Ara, uma coisa assim, não lembro agora o nome. E aí os espias foram lá e viram que era um povo fraco, que não tinha praticamente defesa de uma cidade muito vulnerável, e Josué, deixando-se levar pelo que os filhos falaram, ao invés de consultar a Deus e perguntar se eles deveriam atacar esta cidade, Josué mandou o exército lá, 300 homens acho que só, e ainda acho que nem mandou os mais fortes, deixou os mais fortes lá com ele, para tomar aquela cidade. Consequência disso, eles perdem a batalha, voltam muitos para cá, muitos morreram na batalha, e Josué acaba por ele e os líderes tribais foram lá rasgar as suas vestes por essa derrota, e Deus então apontou para Josué que ele não pôde estar junto na batalha porque tinha alguém lá que tinha pecado. E Deus apontou quem foi o pecador, Acã. Mas Josué também errou. Porque ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, ele ia falar: não vai para a batalha, porque tem alguém aí em pecado e eu não vou estar com vocês. Vocês estão sujos do seu pecado. Você eliminar esse pecado no meio de vocês para depois ir para a batalha. Né? Mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, por várias vezes, ele consultou a Deus o que ele deveria fazer. Consultou se ele deveria enfrentar uma batalha ou não. Mas, quando foi para trazer a o trono de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém, ele esqueceu de consultar a Deus. Davi não consultou a Deus. O capítulo lá é muito claro, ele consultou o povo, ele consultou os líderes das tribos, os anciões, que são os líderes das tribos, naquela época chamada ancião, ele consultou o sumo sacerdote e os levitas, mas não consultou a Deus. E aí ele vai, leva a arca da maneira errada, num carrinho, e ela era para ser carregada com bastões lá por os levitas, e a arca, os bois estavam puxando a arca, lá, o carrinho da arca, tropeçaram lá, o arco quebrou uma roda. O que aconteceu? A arca ia cair no chão. O homem que estava lá segurou a arca com a mão para não cair e foi fulminado vivo na hora. Caiu morto. Davi ficou muito arrasado com aquilo
e volta, ele deixa a arca lá perto, na casa de alguém lá, de confiança, e volta para Jerusalém arrasado com aquilo. Depois, a gente vê no capítulo mais para frente, que Davi confessa que ele errou em não consultar o Senhor. E ele também errou em não carregar a arca da maneira correta. Portanto, gente, na nossa vida, se nós não consultarmos o Senhor, nós fazemos coisas erradas, escolhas erradas, né? Como eu já dei exemplos aí em vídeos, fazer dinheiro. Uma pessoa, por exemplo, tem um trabalho para fazer, tem 3 propostas de emprego. Uma lá no Alphaville, a pessoa mora na Zona Leste de São Paulo, mora no Jardim Romano, pronto, Zona Leste, Jardim Romano. Jardim Romano, para quem não sabe, já é lá quase na divisa de São Paulo com Itaquá, né? Perto de Itaim Paulista, lá quase na divisa de São Paulo com Itaquá, tá? E aí, o que acontece? Ele vai trabalhar no Alphaville, que é lá do outro lado da cidade de São Paulo, né? Aí lá tem um trabalho em Alphaville, uma proposta para ele. Ele vai ganhar lá R$ 10.000, ele vai ter vale alimentação, vale refeição, vale transporte, vale saúde, né? Seguro de vida, um monte de coisa. Aí tem uma outra proposta para ele trabalhar na Praça da Sé. Na Praça da Sé, ele vai trabalhar lá, só que na Praça da Sé, ele teria ainda, é na Praça da Sé, mas não é encostado à estação, é uns 5, 6 quilômetros da estação, então ele teria que pegar um ônibus para chegar até lá. Lá ele ia ganhar R$ 7.500, mas vale alimentação, vale refeição, vale transporte e vale saúde. E o último emprego para ele no Tatuapé, dentro do shopping Tatuapé, na estação, para ele ganhar R$ 6.000, vale transporte, vale alimentação e vale refeição. Não tem vale saúde também. Qual emprego vocês acham que ele deveria escolher? A primeira coisa que deveria ser feita, ele tem que consultar a Deus. Ah, mas Deus não fala com a gente hoje em dia, eu acho que ele fala, né? Às vezes, ele fala com a gente através de uma mensagem que alguém manda para você no WhatsApp. Às vezes ele fala com você, te responde através de um programa, você está assistindo um programa, de repente alguém no programa fala algo que vai fazer você então entender uma mensagem ali por trás daquela que está sendo falado e então tomar sua decisão. Deus fala com a gente, né? Às vezes, através de uma atitude sua, como por exemplo, aconteceu com aquele goleiro que eu já contei para vocês, que ele tirou a prova dos 9, se era da vontade de Deus ou não, que ele fosse trabalhar no Chapecoense, estando desempregado, falando que ele só trabalharia lá se ele guardasse o sábado. Ele falou com Deus, se eles aceitarem a minha condição de não trabalhar no sábado, eu vou, né? Agora, se eles não aceitarem, eu não vou, porque não é de sua vontade. E eles não aceitaram e ele não foi. Aí depois, naquele mesmo ano, no fim do ano, a Chapecoense caiu o avião lá, o goleiro reserva foi amputado e o titular morreu. Então, provavelmente ele estaria morto ou amputado se ele estivesse lá, ou algo até pior, né, do que a amputação. Então, meus irmãos, houve um livramento, porque ele consultou a Deus antes de tomar uma decisão de uma proposta de R$ 50.000 por mês, era 100 mil, não sei, para trabalhar no clube de futebol, como goleiro, entendeu? Quem de nós, muita gente ia aceitar correndo, sem nem pensar 2 vezes, mas ele não. Ele consultou a Deus antes. Mesma coisa a gente tem que fazer, consultar a Deus. Mas também temos que refletir sobre as propostas. Entenda, o Alphaville é do outro lado da cidade. Você do Jardim Romano para chegar no Alphaville, você vai demorar umas 3 horas no mínimo de viagem, se você conseguir pegar trem, um monte de coisa para diminuir o caminho. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você entra 8 horas da manhã no Alphaville. Você vai ter que sair de casa 5 horas da manhã para estar lá às 8. Você ia trabalhar das 8 às 4, né? São 8 horas de trabalho. E aí você ia sair de lá às 4, ia demorar 3 horas para chegar, você ia chegar em casa às 7 horas da noite. Praticamente, você ia fazer o quê? Você ia chegar, tomar um banho, jantar e dormir. Porque se você vai levantar às 5, vai ter que dormir no mínimo 8 horas por dia. Então, menos 5, menos 3, no caso, dormir 9. Então, 9 horas você tem que estar dormindo. Se você chegar em casa às 7, às 9 você tem que estar dormindo. Já.
ela tem que dormir. Portanto, você não ia ter vida, você não ia viver, você ia viver para trabalhar. E o que a Bíblia condena, quando você vai ler na Bíblia? Não viva para trabalhar, mas trabalhe para viver. Só com essa frase você já tem que descartar o trabalho de Alphaville. Deus não vai aprovar que você vai trabalhar na Alphaville. O trabalho é bom, o dinheiro é bom, mas as consequências que virão por conta disso não vale a pena. Você vai desenvolver doenças, problemas, porque a tua exaustão, o teu nível de estresse vai ficar tão grande que você não vai conseguir, você vai ficar adoecer. Sem contar que você vai acabar perdendo a tua esposa, porque você não vai ter tempo para ela, você vai perder a sua família, se você tiver filhos, vai perder o crescimento dos seus filhos só trabalhando. E a Bíblia não aprova isso, não aprova que você viva para trabalhar, e sim que você trabalhe para viver. Então você já cancela. Sobrou Praça da Sé e Tatuapé. A Praça da Sé você vai ganhar um pouquinho a mais, vai ganhar, pelo que eu falei, foi 1.500 a mais. Porém, você vai ter que pegar um ônibus a mais para chegar lá. No Jardim Romano, se você mora perto da estação, você pega o trem lá, você vai direto até o pé. E lá tá dentro do shopping já. Então você desceu ali, você já vai trabalhar, não precisa pegar ônibus, não vai pegar nada. Então, por exemplo, se você sair de casa, você vai entrar às 8 lá no Tatuapé? Muito bem. Se você sair de casa 7 horas da manhã, você tá lá. Então você levanta às 6, até 6h30, sai de casa às 7, para as 8 você está lá. E à noite a mesma coisa. Você vai sair às 4, quando for, quando for às 5 horas você está chegando em casa, às 5 e pouquinho. Então aí você toma um banho, vai jantar, depois aí já são às 6 e pouco, você vai ter das 6 mais um tempo. Como você vai levantar às 6 horas, ou 6h30, você pode, em vez de você dormir às 9, você vai dormir às 10. Entendeu? E indo dormir às 10, você vai ter das 6 até as 10 para você estar com a sua esposa, para você estar com seus filhos, para você fazer uma academia se você precisar, né? Praticar algum exercício, você vai ter tempo para isso. E agora, se você trabalhar na Sé, você vai ter que levantar mais cedo também, porque não vai dar tempo para você sair das 6 para chegar às 6 na Sé. Ainda pegar um ônibus lá. Dependendo da hora que o ônibus passasse, perder o ônibus, tudo mais. Entendeu? Então, é melhor que você ganhe um pouco menos e você tenha tempo para viver, do que você ganhar mais e não ter tempo. Você precisa, quanto menos você se estressar, vai ser melhor para você. É importante que a gente viva, não podemos viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Compreende, queridos irmãos? Isso é você consultar Deus, é você pensar, não com os olhos da soberba, da ambição. Ah, não, eu vou naquele que ganha muito mais. Ah, não, claro, ganhar 10 mil reais por mês, né? Como eu falei ali, foi 10, né, que eu falei? Se fosse 10, com 10 mil eu já posso dar entrada no apartamento na praia. Eu dou uma entrada no apartamento. Ou se for uma de aluguel, eu vou dar entrada numa casa própria. Eu posso dar uma entrada numa casa lá perto do trabalho. Claro que pode. Só que você comprar uma casa em Alphaville, você sabe quanto custa uma casa para lá? Milhões, gente, milhões. Só quem mora em Alphaville são os artistas lá. Quem mora lá? O Carlos Alberto. Quem mora lá? Eliana. Quem mora lá? Celso Portiolli, Xuxa. Esse povo mora tudo em Alphaville. Cantores. Um monte de gente tudo artista que mora na Alphaville, porque lá é muito caro. Eu posso comprar lá mais perto do da cidade, tudo bem. Mas mesmo assim é muito mais caro, gente. Você acha que custa quanto uma casa no Ipiranga? O mesmo apartamento, por exemplo, que já é mais perto lá da Alphaville? Então tudo tem que se pensar. Será que vale a pena? Não é mais fácil você comprar na tua pé, comprar uma casa ali mesmo, perto de onde você mora, continuar vivendo ali, talvez você tenha parentes ali perto, fica perto dos seus familiares, perto dos familiares da sua esposa que moram por ali. Talvez a sua esposa, dependendo onde ela trabalha, ir para lá vai ficar ruim para ela. Você entendeu? Então, queridos irmãos, tem que se pensar, refletir, tomar uma decisão, né? Da onde você vai comprar, quando você vai comprar, onde você vai comprar, quais são o que você vai poder fazer. Então, tudo isso, queridos irmãos, não é uma questão de
de agir no impulso. Tudo que a gente vai fazer tem que perguntar para Deus antes, será que é prudente, será que não é? Você entendeu? Deus vai falar com a gente de alguma maneira. Ele pode não falar mais, como falava com Moisés, como falava com, com Noé, como falava com Davi através de profetas, mas ele fala com a gente de outras maneiras. Às vezes, numa leitura da Bíblia, você encontra a resposta que você precisava. Por exemplo, você pergunta a Deus a respeito de qual trabalho eu devo escolher. E eu chego nesse versículo na Bíblia lá, acho que está em, não sei se está em Provérbios ou em Eclesiastes, Salomão que falou, se não me engano isso. Eu vejo escrito lá, viva, trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Eu já descartaria na hora a Alphaville. Por quê? Porque eu chegaria à conclusão de que Deus está me falando, não pegue da Alphaville, porque lá você vai viver para trabalhar. Entendeu? É que nem eu, por exemplo. Eu tive proposta agora, por exemplo, para trabalhar numa escola chamada Dora Perrette, lá do outro lado da cidade de Mogi, do outro lado. Eu aceitei? Não. Por que eu não aceitei? Né? Não manifestei interesse, aliás. Porque era muito longe para mim. Eu teria que atravessar a cidade de Mogi. Será que compensa eu ir lá por 2 salas, 10 aulas? Eu acho que não compensa, não. Por quê? Eu vou gastar combustível que eu tenho que gastar para ir até lá, eu vou acabar pagando para trabalhar. Sem contar que eu vou ficar muito, se eu for entrar lá 1 hora, eu tenho que sair daqui 11h30, 11 horas para estar lá 1 hora. Entendeu? Porque é do outro lado da cidade. Compreende, queridos irmãos? Então, o que vai acontecer? Quando eu sair, eu vou sair 6h30, eu vou chegar aqui quase 9 horas da noite. Você entende? Então, para mim, eu ia viver para trabalhar. E eu não posso viver para trabalhar. Então, eu recusei. Então, por quê? Porque eu sei que Deus não aprova que eu viva para trabalhar. Ele quer que eu trabalhe para viver. Então, é claro que eu vou esperar a oportunidade correta na hora certa. Esperar no tempo de Deus é outra coisa importante, né? Porque muitas vezes você olha e pede uma orientação a Deus, mas ele não te responde rapidamente, aí demora um pouco para responder muitas vezes. Ah, por quê? Porque está ocupado? Não. É porque ele vai te responder, ele vai te dar o sinal positivo na hora certa, no momento certo, na hora certa. Ele não vai te dar o sinal positivo que você quer. Então, por exemplo, quanto tempo já faz que eu estou pedindo para ele me fixar no trabalho, uma esposa, família, e até hoje ele me deu? Não, por quê? Porque talvez ele acredite que eu não esteja preparado ainda para ter uma família, para ter uma esposa, para me fixar no trabalho, né, para me passar no concurso, né, tanto para que eu passasse nos concursos, mas ele não permite que eu passe. Por quê? Talvez eu não esteja preparado para passar no concurso. Então Deus sabe o que faz, eu tenho que aprender a aceitar a vontade dele, porque ele sabe o que faz, entendeu? Então, por isso, queridos irmãos, nós temos que aprender a consultar a Deus e esperar na vontade dele, e não querer a nossa. Olha os exemplos aí de Abraão, Josué, Davi, pessoas que eram fiéis a Deus, que costumavam consultar a Deus, mas que deixaram uma vez de consultar a Deus. Olha as consequências que tiveram. Será que você quer consequências parecidas na sua vida? Então, queridos irmãos, consulte antes de tomar uma decisão. Consultar a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida antes de tomar uma decisão, tá bom? Muito obrigado a todos, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá bom? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Falou, até mais. Vamos fazer uma oração de encerramento, né? Verdade. Querido Deus amado, que o Senhor possa nos guiar e nos dar entendimento, paciência e capacidade de estar sempre consultando a Ti. Que nós não tomamos decisões sem antes consultar a Ti, Senhor. Se é de Sua vontade, se é isso que devemos fazer. Não queremos dar com os burros na água. Não queremos sofrer consequências como as consequências de Josué, de Abraão e de Davi. Queremos fazer as coisas certas e fazer tudo conforme a sua vontade, porque a sua vontade é soberana e perfeita na nossa vida. Que assim seja, meu Deus, possa nos abençoar, traga as pessoas que estão escutando no meu canal para casa em segurança, que estiver trabalhando, e abençoe a todas elas. E a mim também me abençoe. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém.